Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá do Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, na aula de hoje, nós vamos resolver exercícios sobre eletrólise em solução ou eletrólise em solução aquosa, certo? Vamos relembrar um pouquinho dos conceitos e como é que funciona. Na eletrólise aquosa, temos um composto iônico que está dissolvido em água e esse, por dissociação ou ionização, libera seus íons na solução, possibilitando a passagem da corrente elétrica. Além dos íons liberados pelo composto iônico, devemos levar em conta os íons provenientes da autoionização da água e a gente pode representar dessas duas formas, tendo H3O mais e OH- ou H e OH- é o processo da autoionização da água, certo? Vamos ver o exemplo na situação aqui do NaCl. Então, a gente tem a formação do Na+, e do Cl- e a autoionização da água. Tem uma competiçãozinha entre os íons que estão ali dispostos. Nesse caso, no polo negativo, vai descarregar primeiro o cátion de descarga mais fácil ou de redução mais fácil, que nesse caso é o H+. E no polo positivo, descarrega em primeiro lugar o ânion de descarga mais fácil ou de oxidação mais fácil, que nesse caso é o Cl-. Então, o que acontece? No polo negativo, a gente vai ter o desprendimento do H+, e no polo positivo, o Cl-. Na solução, vai permanecer o Na+, e o OH-. Por que isso acontece? Porque eu tenho essa tabelinha que fala para a gente, dentro dessa competição, qual vai ter a facilidade de descarga na eletrólise aquosa. Então, quando eu tenho no cato do polo negativo, maior tendência que o H+, ele vai descarregar no caso que os cátions sejam alcalinos terrosos ou alumínio. No ânodo, que é o polo positivo, vai descarregar o OH- se os outros ânions da solução forem ânions oxigenados ou fluoreto, como, por exemplo, o SO4-2, o NO3-. Então, nesse caso, vai descarregar o OH-, tem maior tendência do que esses ânions oxigenados e o ânion fluoreto, certo? Como que fica a situação, então? As dissociações iniciais, temos a dissociação aqui do NaCl, Na+ e Cl-, a dissociação da água, H+ e OH-. No polo negativo, redução catódica, vai estar lá o 2 elétrons, que vai se juntar com o H+ para formar o gás hidrogênio. E no polo positivo vai ter a reação anódica aqui de oxidação, que é o nosso cloro, Cl-, que vai perder um elétron e vai formar a substância simples, que é o cloro gás, certo? A reação global, então, fica o seguinte: 2NaCl mais 2H2O, formando NaOH, que permanece na solução, hidróxido de sódio, libera no polo negativo o gás hidrogênio e libera no polo positivo o gás cloro, certo? Tudo relembrado? Vamos praticar. Atividade 1. Equacione as reações que ocorrem na eletrólise aquosa da substância a seguir, indicando os produtos formados nos eletrodos e na solução. A substância é o CaCl2. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, numa situação como essa de eletrólise aquosa de uma substância como CaCl2, os eletrodos vão ser inertes e aí a gente pode usar platina ou grafite, são os mais comuns, da mesma forma que a gente fazia lá na eletrólise ígnea. Para responder isso aqui, começamos assim, ó, dissociação do CaCl2, formando Ca2+, e Cl-. A altonização da água, que forma o H+, e o OH-. Tudo balanceado bem certinho. E aí o que vai acontecer? A redução, nesse caso, quem vai ter a descarga priorizada vai ser o H, e aí vai formar o gás hidrogênio, e a semi-reação de oxidação vai ter, então, o cloro, e vai formar o cloro 2. A reação global vai ser essa aqui, CaCl2 aquoso mais 2H2O líquido, Ca2+, OH-, 2OH-, gás, hidrogênio e o cloro. Esses dois aqui você ainda pode escrever juntos, formando hidróxido de cálcio, que é a base que vai formar nessa situação, semelhante ao que acontece lá do NaCl que vimos nos slides anteriores. Para chegar a isso aqui, a gente vai eliminando os que estão em lados opostos. Então, os elétrons caem fora, estão em lados opostos. O Cl aqui também. O H+ aqui, com o H+ lá de cima. E aí a gente fica com a nossa reação global bem certinha, os componentes que sobraram depois que a gente elimina aqueles que estão iguais em lados opostos, certo? Atividade 2, então. A água pode ser eletrolizada com a finalidade que se demonstra na sua composição. A figura representa uma aparelhagem em que foi feita a eletrólise da água usando eletrodos inertes de platina. Nesse experimento, para que ocorra a eletrólise da água, o que deve ser adicionado inicialmente à água contida no recipiente de número 4. Justifique essa resposta. Lembra da tabelinha lá? Qual vai ser a eletrodeposição mais fácil ou mais difícil para poder responder o que vai acontecer numa situação como essa. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade 2? Olha só. Lembrando que a água é uma molécula e que ela tem dificuldade de sofrer ionização, o que a gente precisa fazer para que ocorra a eletrólise da água e a gente possa ter os produtos provenientes da sua formação, que é o hidrogênio e o oxigênio? Olha só. Para haver a condução de corrente elétrica em uma solução aquosa, é necessária a presença de íons livres na solução. No caso, para fazermos a eletrólise da água, devemos adicionar no recipiente 4 um eletrólito, ou seja, uma substância que tem capacidade de liberar esses íons para se movimentarem. O cátion desse eletrólito deve ter um potencial de redução menor do que o da água, por exemplo, sendo um alcalino terroso ou alumínio. Isso acontece no caso do Na+, do K+, do Ca2+, entre outros. E o ânion deve apresentar potencial de oxidação menor do que o da água, do que o OH-, como, por exemplo, o flúor e os ânions oxigenados, como o SO4 2-, o NO3-, e o ClO3-.
Como exemplo, podemos citar, poderia se adicionar então no recipiente 4, H2SO4, que é ácido sulfúrico diluído, ou NaNO3, ou UKF, seriam substâncias que vão facilitar a eletrólise da água, certo? Atividade 3. As proposições a seguir estão relacionadas com a eletrólise. Podemos afirmar que apenas qual delas ali estão corretas. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Número 1. As reações de eletrólise ocorrem com consumo de energia elétrica. Verdadeiro. Então, essa é a única que está correta. Vamos ver as falsas? Na 2, ele fala assim, ó, soluções aquosas de glicose não podem ser utilizadas porque não conduzem corrente elétrica. Ok? E na 3ª, ele fala o seguinte, na eletrólise de soluções salinas, o cátion metálico sofre oxidação. Não, ele sofre redução e a glicose não é um composto que vai sofrer ionização. Então, a resposta correta é letra A. Vamos para a atividade 4 agora? Na eletrólise de uma solução aquosa de NaCl, a solução, temos A, B, C, D e E. Quero saber o que acontece na eletrólise do sal de cozinha. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Na eletrólise de uma solução aquosa do NaCl, o que vai acontecer? Ela torna-se básica em virtude da formação do NaOH. Lembram do processo que nós vimos nos primeiros slides? Então, na reação global, a gente vai ter a formação do NaOH, que vai permanecer na solução e, por isso, ela vai ter um caráter básico, hidróxido de sódio, substância básica. Certo? Atividade 4. Para pratear eletroliticamente um objeto de cobre e controlado a massa de prata depositada no objeto, foi montada a aparelhagem a seguir, esquematizada na figura. E ele quer saber, nas posições 1, 2 e 3, são respectivamente o quê? A, B, C, D e E. A chance é de vocês.
Vamos para a correção? Olha só. Esse processo que está montado aqui é semelhante aos banhos que a gente faz, por exemplo, em semijóias. Então, ele está banhando uma peça de cobre com prata. Então, vai ter uma chapa de prata no número 1, nessa posição aqui, um objeto de cobre no número 2, aonde o cobre metálico vai se depositar nele, e aqui nessa posição a gente tem um amperímetro que vai controlar a voltagem fornecida por esse símbolo aqui, ó, de mais e menos, que representa a bateria ou a eletricidade que vai estar correndo dentro desse circuito ali para fazer a eletrólise. Ok? Atividade 6. Na eletrólise aquosa do Na2SO4, com eletrodos inertes, obteremos no anodo e no cátodo, respectivamente, qual daquelas substâncias ali. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, então ele tem eletrólise aquosa do N2SO4 com eletrodos inertes e ele quer saber no ânodo e no cátodo quais são as substâncias que vão surgir. Olha só, vamos para o quadro lá corrigir. Então aqui a gente tem o Na2SO4 e a sua dissociação em Na+, e SO4 2- e a autoionização da água aqui. Quem são os íons que estão provenientes da substância? Que é o Na+, e o SO4 2-. Aqui a gente tem um metal, então a presença da primeira deposição vai ser do hidrogênio, e aqui a gente tem um ânion oxigenado, e aí a prevalência, então, é do OH-, certo? Então, o que vai acontecer? No cátodo, vai acontecer esse processo aqui, e vai ter a formação do gás hidrogênio, e no anodo, que é o polo positivo, vai ter a formação do gás oxigênio. Então, a nossa reação global vai ser a dissociação da água, formando hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Para confirmar essa nossa reação global aqui, a gente faz o seguinte, elimina o que está no lado oposto. Então, eu tenho 2 elétrons aqui, 2 elétrons para o outro lado. Essa união aqui de 2H+, com 2OH-, vai formar as moléculas de água, então a gente vai eliminar isso daqui com essa molécula de água que está sobrando aqui em cima, e a nossa reação global é essa. Então, voltando aqui, a resposta, as substâncias que vão ser obtidas, O gasoso e hidrogênio gasoso. Certo? Vamos então para a atividade 7 agora. É um processo que permite o revestimento metálico de uma peça. A seguir é mostrado um aparelho experimental montado para possibilitar o revestimento de uma chave de níquel por galvanização. No processo de revestimento da chave com níquel ocorrerá majoratoriamente uma reação X, representada por uma semi-reação Y, e nesse caso o par XY pode ser representado por. Então ele está mostrando ali para a gente o processo de galvanização da chave, que vai estar depositando o níquel nela, e eu quero saber qual das opções aqui é a correta, que vai mostrar a semi-reação que acontece nessa situação. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o que eu quero nessa situação aqui? Que o níquel fique recobrindo a chave. E nessa situação aqui de eletrólise, os nossos eletrodos são barra de níquel e a chave, ok? E a solução tem NiSO4. Quem são os íons que estão nessa situação aqui? A gente tem o OH- e o H+, da autoionização da água, e o Ni2+ e o SO4 2-. Então, a gente fala o seguinte, ó, no processo de revestimento da chave com o níquel, ocorrerá majoritariamente uma reação de redução, representada por uma semi-reação, que é o Ni2+ mais 2 elétrons, formando o Ni sólido, que se deposita em cima da chave. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma corrosão da barra de níquel no outro eletrodo, porque eles não são eletrodos inertes, como nas situações anteriores que a gente viu dos outros exercícios. Certo? Vamos para mais uma atividade? Para a cromação de um anel de aço, um estudante montou o circuito eletrolítico representado na seguinte figura, utilizando uma fonte de corrente contínua. Durante o funcionamento do circuito, é correto afirmar que nele ocorre, temos as opções, agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, a gente está fazendo o processo de cromação de um anel de aço e aqui no desenho ele já mostra para a gente, então, o que vai acontecer, quais são os íons que têm prioridade, né? Então, é o Cl- que vai estar aqui em volta da peça de platina e o Cr3+, que é o cromo, que vai se depositar em cima do anel, certo? Então, o que vai acontecer? Liberação do gás cloro no anodo e depósito do cromo metálico no cátodo, certinho. Então, o gás cloro vai ser liberado nesse polo aqui e o cromo vai ficar depositado em cima do anel lá no outro polo, correto? Então, na aula de hoje, a gente resolveu vários exercícios sobre eletrólise em solução, que é quando eu tenho a água envolvida no processo da eletrólise, e aí eu tenho uma competição entre os íons que estão lá, e aí eu tenho uma tabelinha onde eu vou olhar quem vai ser o íon que vai ser depositado primeiro, se são os provenientes da água ou aqueles provenientes da outra substância que está na eletrólise. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima aula.